E pessoal, hoje é dia da gente falar sobre a Marco Polo, que é também sugestão de um inscrito, pediu para a gente fazer uma atualização, né? Eu já fiz uma análise do segundo trimestre de 2024 e agora com o terceiro trimestre já posto, né? Teve até um Marco Polo Day que eu vou trazer para a gente um pouquinho de algumas coisas. Então é bom e interessante, né? Porque é uma empresa, uma small cap, um pouco fora de radar, muita gente não entende muito bem, mas que vem crescendo receitas e lucros, vem sendo negociando nos valores bem interessantes. E para a gente sair um pouco, talvez, das mesmices e aproveitar algumas oportunidades, eu trago essas atualizações. Às vezes faz parte da sua tese de investimentos e você quer ver outros produtos, né? Então, empresas aí, fabricante de ônibus diversos, né? O mercado da frota tende a aumentar com o preço das passagens, mas a gente vai conversar sobre tudo aqui, sobre os preços, dividendos, sobre aumento dessas receitas, o quanto que foi, de onde que está vindo esse dinheiro, como que essa empresa ganha dinheiro, né? Na verdade. Então a gente precisa entender tudo direitinho para a gente poder investir com mais consciência, sem olhar somente a cotação, né? Então vamos falar um pouquinho da Marco Polo aqui hoje, iniciando os nossos estudos, né, pessoal? Primeiro, antes disso, a produção brasileira de ônibus, né, ela estava bastante pujante de 2012 a 2014 pelos incentivos governamentais aí dando subsídios atrás de subsídios. Depois começou a ficar um pouquinho mais para trás ali, acomodando os volumes novos de ônibus, né? Mas mesmo assim, o fretamento, né, o custo da frota brasileira se adiantou, né? Então antes era de 8 anos, a cada 8 anos trocava-se, agora foi para 11 anos devido aos vários custos aí, dentre outros aspectos, né? Mas o que a gente pode perceber é que de 2023 para 2024 teve um crescimento de quase 20%. Nessas novas frotas, né, nessas novas vendas, essas unidades sendo vendidas ali. E só para a gente analisar nesse meio ponto, a Marco Polo ela vem vendendo, né, efetivamente os ônibus diversos que eles têm nessa linha que a gente já vai ver por aí, né? Então, o desenvolvimento ali dos novos atributos, do valor do portfólio de produtos que é diferenciado, né? 80% dessa receita é composta pelas carrocerias dos ônibus, né? E mesmo assim, a frota circulante ainda é um pouco envelhecida. E isso abre oportunidade de aumentar ainda mais as vendas, né? De 2015 a 2023, crescimento de 144% na sua receita líquida, né? Só para o terceiro trimestre de 2024, 2,3 bilhões de reais foi o que a Marco Polo vendeu em ônibus e carrocerias, faturando ali um lucro bem interessante. Todo esse crescimento e receita deixa o mercado muito aguçado no sentido de ser mais recomendadas ações, os investimentos. Porém, quando a gente olha alguns indicadores, a gente percebe que há sim um certo desconto, né? Valores atrativos de investimento. Lembrando que não é sugestão. Esses valores a gente encontra nos sites aí, como Investidor 10 ou Status Invest. Então fiz um pequeno balanço da média de mercado e quanto que está sendo negociado hoje, né? A gente pode olhar o PL, por exemplo, o preço-lucro, que está abaixo da sua média, né? A média da empresa seria 12,9, que até não é um PL tão esticado assim, né? Hoje está com 8,27 e vem sendo negociado desde 2021. Abaixo de 10, então abre uma oportunidade interessante ali para comprar essa empresa num valor legal, né? Mais barato aí, digamos assim, com um dividend yield que vem aumentando, né? De 2019 para frente ele foi consecutivamente aumentando o dividend yield, né? Hoje com 8,12%, a média é 4, para você ter uma ideia. Aumentando também, bem interessante, pessoal, um parâmetro que eu gosto muito, é um dos meus favoritos, é a sua margem líquida, né? De 14,64%. Né? E vem aumentando também, desde 2020 aumentou vertiginosamente, né? A média é 8,8, aumentou para 14, quase que dobrou, né? O ROI também de 30%, né, atual, e vem também escalando ali agressivamente. E a gente vê lucratividade na empresa quando a gente percebe esse aumento da sua margem de lucros, né? Ou seja, com a mesma eficiência que a empresa tem de fazer as produções, ela vem melhorando as suas margens com menor custeio, né? Então, para cada 100 reais com que ela vende, por exemplo, sobra ali 14 reais e alguma coisa só de lucro. E esse crescimento, né, o retorno que ela dá sobre o patrimônio líquido que está ali, incluído o capital dos acionistas, que é de 30%. Esse retorno é bastante interessante, muito, muito acima dos nossos índices de renda fixa, tipo a Selic, por exemplo, né? A gente pode perceber também um ponto interessante, é que o mercado de ônibus no Brasil, em 2024, teve o maior volume vendido nos últimos 10 anos. Esse aumento se deve também à maior migração do setor aéreo para viagem e turismo nos ônibus, né? As passagens mais caras de avião forçam as pessoas a usar mais o frotamento dos ônibus ali. Também a utilização no agronegócio e na mineração tem aumentando também com certa relevância, né? No transporte urbano,
as renovações aumentaram, ainda mais agora com descarbonização, com ônibus mais tecnológicos também. Então essa troca pode ser interessante para a empresa, né? E no segmento dos micros ele segue ali relevante, né? Acompanhando ali, depende de cada movimento do ciclo que está dos micro-ônibus sendo vendidos ali, dos investimentos do governo, né? Então a Marco Polo ela trabalha muito com essas 3 redes mais básicas, né? A rede Marco Polo em si, a rede Volare, que são os micro-ônibus, ou os ônibus urbanos, né, também, e tem a rede Neobus, que são os micro-ônibus ou micro-ônibus rurais também que temos por aí. Para você ter uma noção, ela vende também para o exterior. 76,88% está aqui no Brasil, mas vende para a Oceania, vende para o México, vende para outros países diversos, aí, então ela está internacionalizada, né? A gente olha no balanço do terceiro trimestre de 2024 com relação a qual grupo compreende mais parte da receita, onde que ela ganha mais dinheiro, qual tipo de ônibus que ela vende ou de carroceria que ela vende mais, a gente pode olhar aqui, que é a linha dos rodoviários, compreende ali 34,9% da sua receita, tá? A gente tem também em segundo lugar a linha dos urbanos, e depois a gente tem a linha Volar, que são os micros ônibus aí. A gente pode perceber que há o crescimento, sim, de acordo com o aumento dessas vendas, aumento da necessidade futura de mais ônibus, mais tecnologia, ou renovamento dessa frota que está já quase que sucateada, né? A gente vê que o aumento de receitas e lucros também. Inclusive, de 2021 para cá, aumentou-se bastante, né? A gente pode perceber por esse gráfico aqui, e é um gráfico que vai acompanhando mais ou menos aquela necessidade da frota brasileira. A gente vê que antes aqui, de 2011 a 2015, a empresa teve um aumentozinho junto, acompanhando também a necessidade, depois diminuiu um pouco e agora segue com esse aumento mais expressivo devido a todas essas circunstâncias, né? Então o destaque do terceiro trimestre de 2024, o que aconteceu nesse último trimestre reportado foi bastante positivo, aumento de 37,8% nas vendas da produção das unidades, né? 4.133 unidades novas, né? Com isso, a receita também aumentou em 43%, faturando 2 bilhões e 300 milhões de reais. O lucro bruto também aumentou 24%, com 576 milhões. O EBITDA aumentou 20% também, né, com a margem de 20%, na verdade, com 466 milhões. Tá? E o lucro líquido, com uma margem de 14,5%, conforme eu disse antes, foi de 355 milhões de reais. Então aqui a gente pode perceber que dessas 4.186 novas unidades, 3.138 foram aqui no Brasil, correspondendo a 75%, que casa com aquele gráfico lá, onde a gente tem maior produção, venda e utilização dos produtos da Marco Polo aqui no Brasil, tá? Mas também 385 exportados a partir do Brasil, né? Ou seja, fabricados aqui, mandados para fora, 9,2%, e 663 no exterior, compreendendo a 15,8%, que já são as fábricas que já são no exterior e por lá eles fazem o próprio negócio. Então, a gente vê um crescimento tanto na parte do Brasil quanto na parte do exterior e também de forma geral ali, né, um crescimento de 30% comparando o terceiro tri de 24 por terceiro tri de 2023. Então a gente vê que é uma empresa que está em constante crescimento, o que vai um pouco contracíclico ao nosso mercado de alta de juros, ao nosso mercado também com maior dificuldade de negociações. Então a gente vê que várias empresas, elas, apesar da gente ver um índice Bovespa em queda, small caps em quedas, um mercado bastante pessimista, as empresas em si, quando a gente faz essa análise, elas são interessantes, elas estão reportando crescimento de lucros, de receitas, quase um confrontamento ali contra o nosso mercado, né, pessoal? A gente vê aqui, mais uma vez, a receita líquida 2,3 bi, né, 63% compreende ao mercado aqui interno do Brasil, 11% daqui do Brasil lá para fora, né, agora aqui falando das receitas em si, não das vendas, tá? E aqui 25% da sua receita vindo de forma internacional. A gente percebe que tanto o mercado nacional quanto internacional vem aumentando bastante, né? O mercado interno e externo aqui, ainda mais em 2023. Para 2024 a gente espera superar isso aí, né? E um ponto positivo também é que aumentando as suas receitas, aumentando as vendas e mantendo as suas despesas com as vendas mais básicas, dentro da linha do que foi no trimestre do ano passado, ou seja, com o mesmo gasto, eu vendi mais. Por isso que o lucro aumenta. A gente vê aqui que o EBITDA e a margem também cresceram, né? Um EBITDA de 466 milhões, com margem de 20%, como a gente já disse isso, mas aqui a gente consegue ver um longo prazo, tá?
tanto reforçado pelo maior número de vendas e de produção, né? A gente vê um descolamento de 2022 para 2023 também bastante diferente, né? Então, e mais ainda para esse ano, a gente espera um crescimento maior, que é interessante. Com isso, se eu produzo um pouco mais e se eu vendo os meus produtos, né, se eu tenho uma maior receita com o mesmo gasto que eu tinha no passado, eu tenho um EBITDA que é maior, claro, né, mas eu tenho um lucro também e uma margem maior. Por isso que se a gente vê aqui essa margem que antes era de 10%, agora foi para 14%, e um lucro que antes era 160, agora 335, se atribui grandiosamente também tanto para a questão do ganho financeiro, de acordo com os relatórios, né, também algumas movimentações que a empresa vem fazendo, investimentos, mas também entra essa questão de economizar na despesa com as vendas. Então, com isso, ela consegue um lucro mais interessante do que foi no passado, né? Em termos de endividamento, a gente tem uma empresa que está com uma saúde financeira bastante ok, né? A gente percebe aqui que a dívida líquida por EBITDA no terceiro TRI de 2024 é 0,1, então quase nada praticamente. Então, uma empresa com uma saúde que vem até em decrescente, aí, né? Já teve mais endividada aí com 2,3 dívida líquida por EBITDA em 2017, que foi o seu maior pico, mas ela veio decaindo aí, né? E por isso que quando a gente olha aqui, igual no caso dos dividendos, a gente vê esse crescimento exponencial de 2019 até 2024, porque lembra, de 2019 até 2024 foram onde teve o maior aumento do crescimento das receitas e lucros, aumento dos seus negócios, tá? A gente tem hoje ela custando 8,50, que ela vai te devolver esse dividendo aí de 8,12, com potencial de crescimento aí mais para frente, de entregar cada vez mais lucros, mas lembre-se que renda variável varia também, né? Depende do ciclo de investimentos. Caso aqui ela não está num ciclo de investimento tão grande assim, então tende a ela continuar se vender bem num pagamento interessante de dividendos. Mas mesmo assim, sendo uma small cap, sendo uma empresa um pouco esquecida pelo mercado, ninguém fala muito sobre, né, a gente mede a rentabilidade dela, pelo menos nos últimos 5 anos, a gente vê uma rentabilidade que superou os índices de renda fixa, superou o Ibovespa e superou os small caps, né? A gente olha aqui, 220% de rentabilidade contra apenas 29% do IMAB, que replica o IPCA, 11,9% do Ibovespa e 28%, menos 28,5% do índice de small cap. Então veja esse descolamento, inclusive vindo aqui de abril de 2023 para frente, né? Porque é onde ela reportou esse crescimento exponencial, essa mudança nas suas receitas, nos seus lucros mais pujante, né? A gente pode perceber que essa elevação na rentabilidade pode ser casada mais ou menos com o aumento da sua receita líquida, né? A gente vê que é quase mais ou menos ali o mesmo intervalo, onde ela teve esse crescimento robusto, de 2021 para 2023, uma diferença muito grande. Aqui a gente percebe também esse aumento aumentando a receita, todo mundo começa a achar a empresa mais interessante, aumentando o lucro. Então, a cotação segue o lucro e entregando rentabilidade, que é o retorno total, que mede esse gráfico, a gente tem esse aumento aí, né? E falando de cotação, a gente tem que nos últimos 5 anos, também ela teve um momento assim de lateralizar, né, de 2019 até 2023, lateralizou legal, permitiu muitas pessoas acumularem um número de ações muito grande, depois ela teve esse aumento ali de 159% nos últimos 5 anos. No acumulado do ano, o que destoa de todo o nosso cenário macroeconômico, né, de todas as adversidades que nós temos vivido, queda do IFIX, queda do Bovespa, queda nos FIAGs, aumento dos juros, aumento do IPCA+, a gente tem uma empresa que vem performando positivamente, né? Por quê? Porque ela entrega bons números, né? Então o investidor ele vai olhar o quê? Não só essa cotação que está aqui com 37% de rentabilidade nesse ano, por exemplo, mas além de olhar isso, ele vai olhar assim, por que eu deveria investir nessa empresa? Então, todo mundo começa a se interessar mais pela Marco Polo por essa entrega que a empresa tem feito, e não somente essa entrega que ela tem feito dos seus lucros, mas sim um retorno para o acionista, né? Aumentando os seus dividendos, aumentando as suas receitas, aumentando os seus lucros, né? É claro que a gente está analisando uma foto do passado. Daqui para frente, espera-se o quê? A continuidade desse aumento. Por quê? Porque nós temos, igual eu falei no início, um aumento da necessidade da troca da frota em diversos locais, tanto no Brasil quanto no mundo. Porque descarbonização, uma frota mais renovada. Lembra que a frota estava muito mais antiga, com um custo médio aí de 11 anos, né? Então, tudo isso vai forçando sistematicamente essas renovações. Com isso, a empresa, como ela tem um market share muito grande no mercado, tende a abraçar e morder uma grande fatia e continuar crescendo. Mas não é certeza, que eu estou especulando com vocês, tá? Olhando seus indicadores para a gente ver, igual a gente viu
Lá a gente sabe que nas margens históricas vários indicadores foram positivos aqui. Hoje ela custa R$ 8,39, mesmo com aquele crescimento de rentabilidade de 37% no decorrer do ano, ou 159 nos últimos 5 anos, a gente percebe que ela ainda está num preço interessante. Por quê? O PL abaixo de 10, o EV/EBITDA abaixo de 8, dívida líquida por EBITDA muito baixa. Olha só, uma margem bem interessante para o segmento, né? Um ROI de quase 30% aqui, um CAGR de lucros, né, crescimento de lucros composto nos últimos 5 anos de 44%, tá? E entregando ainda um yield de 8,23%. Então o que acontece? Por que ela tem esse crescimento, ao contrário de várias do mercado? Porque ela realmente é uma empresa que está bastante lucrativa, com uma saúde financeira interessante. Então, quando você investe na Marco Polo, você está investindo numa empresa que produz os ônibus completos, mas também vende só as carrocerias, se quiser. Ela vende mais para o rodoviário, né, para as viagens grandes, mas também está no nosso mercado urbano aqui, tanto com os ônibus maiores quanto nos micro-ônibus. No interior, no rural também tem os outros micro-ônibus adaptados, tal, mas isso é uma pequena fatia que a empresa vem diversificando. Mas mais no transporte rodoviário que ela está ali presente e crescendo exponencialmente no exterior também. Então, receitas dolarizadas para a gente. Então, todo mundo fica feliz em investir na Marco Polo. Lembrando que não é sugestão de investimento, tá? Espero que você tenha gostado dessa atualização, tá? Se você gostou, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia um tema totalmente diferente, mas tudo relacionado a ações, fundos imobiliários, fiagros, FIINFRAs, tudo a renda variável, um pouquinho de renda fixa, cenário macroeconômico. Você vai acompanhar os vídeos e ser um investidor cada vez melhor, mais ciente de tudo que está acontecendo, porque aqui eu faço vídeo sem viés nenhum, tá? Deixa no comentário para mim o que você achou da Marco Polo, se você investiria nela, se ela caberia na sua carteira, só para eu ver aqui o perfil de vocês nos comentários. A gente vai conversar, vai continuar esse vídeo aqui nos comentários, assim, interessante. Clique no botão Seja Membro se você se sentiu grato pelas informações, seja parte da família, ajude o canal a crescer, ajude a me doar mais por vocês aqui, cada vez mais, tá? Hoje, aqui mais um dia, mais uma vez você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo.